Crianças, vamos lá? Então, vamos começar então as atividades do gênero textual. Vamos lá para o próximo slide. Bom, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar compreensão textual. Quero saber se vocês entendem alguns gêneros textuais que eu vou colocar de exemplo. Mas você vai trabalhar todos aqueles gêneros textuais que você deu na primeira aula, na aula anterior? Não, a gente não vai ter tempo para fazer tudo esse ano, não. E até sei lá quando vocês vão continuar estudando gêneros textuais, tá bem? Então, nesse momento a gente vai trabalhar qual? Eu escolhi, por exemplo, agora que eu estou com muita fome, eu escolhi um gênero textual para a gente trabalhar. O que eu quero que vocês eu já dei um spoiler aí, eu já falei que eu estava com muita fome. Vamos ver quem está prestando atenção no que a Pro está falando. Bom, eu quero saber qual é o nome do gênero, para que serve, quais são as características e depois eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês estão entendendo, tá bem? Então, essas 4 informações eu quero que vocês anotem no caderno. Pro, qual que é as 4? Então, vamos lá. É o nome do gênero. Pro, precisa anotar tudo que está escrito? Não, prestem atenção, não fiz o que a Pro falou. A Pro falou que é para vocês anotarem o nome do gênero, só o nome, tá bem? É uma lenda, é uma crônica, é um conto, né? É uma notícia, um poema, é um HQ, que é história em quadrinhos, é uma fábula, é uma canção, é um artigo de divulgação científica, o que é? Tá? Aí depois vocês vão escrever assim, para que serve? Aí vocês vão responder, para que serve esse gênero textual? Quais são as características desse gênero textual? E eu vou fazer algumas perguntas de compreensão textual, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, bom, eu vou ler para vocês. Massa de pizza rende 8 pedaços. Ingredientes e modo de fazer. Bom, aqui eu tenho. Nossa, bastante, hein? Eu tenho aqui, ó. 2 xícaras e meias de farinha de trigo. Eu tenho 1 colher de sopa de fermento para pão. Eu tenho 3/4 de xícara de leite morno. Semana que vem eu vou gravar uma aula só de fração para vocês, tá? A gente vai trabalhar bastante esse gênero textual na semana que vem. 3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de óleo ou azeite, 1 pitada de sal. Modo de preparo: dissolva o fermento no leite morno. Acrescente aos poucos a farinha de trigo, o sal e o óleo. Abra a massa e deixe descansar até crescer. Asse por 15 minutos antes de colocar molho de tomate e o recheio, que eu acho que é a cobertura, né? Antes de colocar aí a cobertura. E aí, primeira pergunta. Qual é o nome do gênero? Pausa. Quando eu falar pausa, vocês vão parar, vão pensar, vão responder oral, depois eu vou dar a resposta, aí vocês vão ver se vocês acertaram ou não. Mas como que eu vou fazer no caderno? Vocês vão escrever assim, ó, nome do gênero, 2 pontos. Aí vocês vão escrever, por exemplo, fábula, né? Quando eu falar pausa, vocês vão pausar e vão escrever fábula. Aí vocês vão colocar o play depois que vocês escreverem e vai ver se vocês acertaram ou não. Se vocês erraram, vocês vão colocar um xizinho e vão colocar a resposta certa na frente. Por quê, Pro? Porque eu quero saber se o que vocês erraram e o que vocês acertaram. Por quê? Porque quem errar, a Pro vai brigar? Não, a Pro não briga, né? A Pro vai tentar explicar de um jeito diferente para que vocês consigam entender. Tá bem? Mas eu preciso entender quem que está acertando e quem não está acertando ainda. Combinado? Então, vamos lá para a nossa brincadeira. Nome do gênero, pausa. Pronto, já escreveram? Então, vamos lá. Aqui é uma receita. Que receita médica? Não, uma receita culinária. Ó, então vamos lá.
Segunda, não sei se vocês acertaram ou não, coloquem aí. Quem errou, colocou qualquer outra coisa, coloca um xizinho e coloca aí na frente, receita culinária. Bom, para que serve? Pausa. Votaram? Escreveram para que serve? Bom, serve para explicar o passo a passo de como fazer o que, gente? Uma pizza, uma massa de pizza. O passo a passo aí de uma receita, tá bem? Esse daqui faz parte de um texto informativo. Por que é um texto informativo? Porque vai explicar, vai informar, né? Que é um texto instrucional, na verdade, que vai instruir, que vai ensinar o passo a passo de como fazer uma receita culinária, tá bem? Bom, características. Pausa. Voltaram? Bom, quais são as características, então, desse gênero textual, que é receita culinária? Bom, as características são: eu preciso colocar o título, então o título eu coloquei massa de pizza, tudo bem? Depois eu tenho dois itens principais, eu tenho os ingredientes e modo de fazer. Nos ingredientes eu tenho uma lista, quer dizer, que é um embaixo do outro, é ingrediente embaixo do outro, e a quantidade, a sua respectiva quantidade. Para que serve, Pro? Ah, boa pergunta. Serve para vocês verem se vocês conseguem ou não fazer essa receita com os ingredientes que tem em casa. Então, vocês pegam lá itens e ingredientes. Ah, será que eu tenho aqui 2 xícaras e meia de farinha de trigo? Será que eu tenho uma colher de sopa de fermento para pão? Vou procurar. Ah, será que eu tenho ainda 3/4 de xícara de leite morno? De leite morno, depois é só esquentar, né? Será que eu tenho 1/4 de xícara de leite ou de azeite? Será que eu tenho sal? Ah, eu tenho todos esses ingredientes e eu tenho a quantidade suficiente para fazer essa receita. Então, aí eu consigo colocar em prática a minha receita, tá bem? Bom, e o modo de fazer? Bom, o modo de preparo. O próprio nome está dizendo, o modo de fazer, o modo de preparo, ele serve para quê? Eu vou colocar aqui, vamos lá, opções de ponteiro. Aqui, ó. Para que serve o modo de preparo? Para explicar como que deve ser feito. Eu vou pegar esses ingredientes e vou misturar tudo? Ou eu vou colocar o sal e vou misturar com a farinha para depois colocar o leite para depois o que eu vou fazer? Não sei. Então aqui ele vai explicar como você deve fazer. Mas importa isso? Importa, é fundamental, né? Se você coloca, por exemplo, ó, dissolva o fermento no leite morno. Mas se eu misturar tudo, não vai dar certo. O pão não, a pizza, a massa da pizza vai ficar embatumada assim, tudo grudento. E não vai dar certo a receita, gente. Tem que fazer desse jeito. Então, vocês vão dissolver o fermento. Imagina, ó, toda a leitura que nós fazemos, a gente tem que imaginar. Liguem a locomotiva, conforme a Pro vai lendo, vocês vão tentando imaginar o que está acontecendo. A mesma coisa em sala de aula. Lembra? Então, vamos lá. Bom, dissolvo o fermento no leite morno. Então, dissolvi. Tá dissolvendo lá. Depois, eu vou acrescentar. O que é acrescentar? Colocar, juntar, né? Acrescente aos poucos a farinha de trigo. Então, aquele leite com fermento, eu vou colocando aos poucos a farinha de trigo. Quanto? 10 sacos de farinha de trigo? Não, crianças. 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Aí, depois, eu vou colocar um sal. Quanto de sal? Uma pitadinha de sal. E depois, eu vou colocar o óleo. Quanto de óleo? Vamos ver aqui, ó, 1/4 de xícara de óleo. Ótimo. Aí depois, o que eu vou fazer? Bom, aí depois que eu estiver lá batendo, acrescentei, né, esses 3 itens, o leite, junto com o fermento, a farinha de trigo, 3 não, né, 1, 2, 3, 4, 5 pro... Aí, ó, o fermento junto com o leite, a farinha, o sal e o óleo. O que eu vou fazer? Aí eu vou abrir a massa e vou deixar descansar até crescer. Quanto tempo? Ixi, aí ele não fala, né? Mas espera lá um pouquinho.
Depois, eu vou assar por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio. Então, eu vou ficar 15 minutos no forno. Sabe o que é legal para a gente saber na receita? A temperatura do forno, sabia? A temperatura é importante, porque às vezes é fogo baixo, 180, às vezes é um pouco mais alto, os 200, então é bom saber isso. Bom, e aí, que mais informação que traz? O que é legal da receita? Não são todos que trazem, mas é interessante trazer. Quantos pedaços serve? Por quê? De repente eu vou receber 20 pessoas na minha casa. Se essa receita aqui, ó, só vai render 8 pedaços, então eu tenho que fazer pelo menos 3 vezes essa receita para que todos os meus convidados comam pelo menos um pedaço, não é isso? Porque 3 vezes 8, 24. 24 pedaços. Eu vou receber 20 pessoas, então vai sobrar 4 pedaços e pelo menos para comer um. Tá bem? Ah, mas se eu quero que coma pelo menos 2 pedaços, eu vou ter que fazer pelo menos 6 pizzas. 6 vezes 8, 6 pizzas vezes 8. Vocês entenderam o que eu tô falando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pizzas, só que cada um tem 8 pedaços. 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Então, 6 vezes 8 pedaços dá um total de 48. Se eu vou receber 20 pessoas em casa, significa o quê? 20 pessoas. Então, 20 vai comer um pedaço, depois as 20 vai comer mais um pedaço. Tem 40 pedaços. Cada convidado vai comer 2 pedaços e vão sobrar 8 pedaços. 8 pessoas vão conseguir comer o terceiro pedaço de pizza. Tudo bem? Bacana, né? Então, tá bem. Agora, compreensão textual. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder aí. Tá bem? Então, vamos lá. Bom, o que eu vou colocar depois da farinha de trigo? Quais são os ingredientes ou qual é o ingrediente que eu vou adicionar, que eu vou bater, que eu vou colocar lá na minha tigela, no meu recipiente, no meu pote, na minha vasilha, depois da farinha de trigo? Pausa. Voltaram? Escreveram? Bom, então vamos ler aqui. Dissolva o fermento no leite. Então, dissolvi o fermento no leite. Acrescente aos poucos, eu vou colocar a farinha de trigo. Tudo bem? E depois, a minha pergunta é, depois da farinha de trigo, o que eu vou colocar? O sal e o leite. Acertaram? Colocaram o sal e o leite? Se não colocaram, coloca um xizinho. E na frente vocês vão colocar sal e o leite, que é a resposta correta. Gostaram desse gênero textual? Vamos para o próximo.